Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas novamente. Vamos dar sequência à nossa programação. Agora à tarde, eu sou Jennifer Saf, sou vice-reitora e coordenadora do Escritório de Internacionalização. E é com muita alegria, então, que a gente vai dar início ao nosso 7º Seminário de Internacionalização da UFSPA, que vocês sabem bem que vai até quinta-feira. Então, acompanhem a programação, né, dessas sessões de internacionalização, onde nós vamos ter a oportunidade, então, de discutir não só o papel da cooperação internacional e da internacionalização no ensino superior, como principalmente a perspectiva da colaboração Sul-Sul e do multilinguismo. Então, fazem parte da programação do seminário várias oficinas que vão ocorrer amanhã e na quinta-feira, às 11 horas, além de uma feira de internacionalização com vários parceiros da universidade, que também vai ser amanhã, entre as 10 horas e 16 horas, aqui no saguão do prédio 2. Não sei se vai ter comidinhas, mas venham, porque vai valer a pena. Vamos ter também o Sarau das Nações, que aí a gente vai ter convidados, que são os nossos estudantes estrangeiros, e que vai ter quinta de manhã, e o Sarau das Nações, então, vai ser na quinta pela manhã, no saguão do prédio 2. Tudo vai acontecer, então, aqui no saguão do prédio 2. A feira, né, e o Sarau. Então, eu quero convidar, vocês estão vendo aqui os QR Codes, a gente gostaria de convidar todos os professores, os técnicos e os estudantes a responder esse nosso questionário do perfil de internacionalização. Isso é muito importante porque ajuda a definir as nossas estratégias de internacionalização da universidade. Então, é uma forma fácil, né? Enquanto eu estou apresentando aqui, vocês já podem ir respondendo, são poucas perguntas, e esse objetivo, então, é realmente entender como é que se dá o processo de internacionalização de vocês, que são a nossa comunidade, né, e dão suporte ao planejamento das futuras ações. E aqui eu gostaria de fazer um convite muito especial aos estudantes que respondam esse outro questionário sobre escolaridade, porque isso ajuda também a definir os nossos indicadores institucionais, é muito importante, né, para conhecer o perfil dos nossos estudantes. Muitas vezes a gente precisa responder questionamentos que vêm do Ministério, que vêm dos órgãos de controle, dos nossos próprios rankings, né? E a gente precisa se conhecer melhor, até porque isso fortalece as nossas políticas institucionais, outras, né, de assistência e de permanência dos nossos estudantes. Bom, né, eu não posso também deixar de agradecer, do fundo do meu coração, toda a nossa equipe, a pequena, grande equipe do nosso escritório de internacionalização, a nossa super Isabela, que eu quero que vocês batam palma para a Isabela, por favor, que é a nossa vice-coordenadora do escritório, e você sabe muito bem que é o grande pilar, né, do escritório de internacionalização. A essa equipe que está aqui, o Rodrigo, que é o nosso bolsista, venham, a Nath, a Mariana, cadê a Nath? Não está aí hoje? A Nath não está aí. A Nath, a Mariana, a Marilu e a Marilene, que são da mobilidade. A Marilu também não está, mas a professora Marilene, que é a coordenadora da mobilidade. E aqui na pessoa da professora Johanna, eu quero agradecer a toda a nossa comissão de internacionalização, que é grande, gente. A comissão de internacionalização, hoje, ela tem representantes da Prograde, da Proeste, da própria PG, dos técnicos, dos estudantes. Foi esta comissão também que organizou, né, ajudou o planejamento das atividades dessa semana, como também, e principalmente isso, né, ajuda a dirigir o nosso planejamento estratégico relacionado às ações de internacionalização. Então, um agradecimento muito especial a essa grande equipe, realmente é uma grande equipe. Então, agora sim, para a abertura do evento, é uma grande alegria que nós recebemos aqui o professor Gilvan Miller de Oliveira, da Federal de Santa Catarina, com essa conferência que é o Multilinguismo na Geopolítica da Internacionalização Universitária. Passo agora a palavra para a professora Johanna, que vai fazer a apresentação dele. Obrigada, professor Gilvan. Boa tarde a toda a comunidade aqui presente. Então, sou a professora Johanna, estou aqui como
comissão de internacionalização e também como comissão organizadora do evento, né, representando o ensino aqui. É com prazer, então, que eu vou atuar hoje como mediadora da conferência O Multilinguismo na Geopolítica da Internacionalização Universitária, que recebe o professor Gilvan Miller de Oliveira. O professor Gilvan já era um falante que a gente tinha ambição já de chamar há algum tempo. E dessa vez, então, conseguimos concretizar, né, essa participação. O professor Gilvan se graduou em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas em 1985, concluiu mestrado em Linguística Teórica, Filosofia e História em uma universidade na Alemanha. Durante também seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, o professor Gilvan passou por universidades IRUs, como ele sinalizou recém, IRUs da Alemanha, do México, da Índia e da Rússia. Então, ele, durante toda a sua trajetória da pós-graduação, esteve em todas essas universidades de todas as partes do mundo, sendo orientada por nomes como Peter Auer e Ataliba Castilho. Então, além dessa formação, ele também coordenou o Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, entre 2002 e 2010. Também respondeu pela direção executiva do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que fica em Cabo Verde. Em 2014, recebeu o prêmio Personalidade Lusófona do Ano do Movimento Internacional Lusófono, e em 2015, o prêmio Mendinho, da Fundação Mendinho, por serviços prestados à língua portuguesa e à Galiza. Foi secretário executivo interino da MAIA, Rede Mundial de Multilinguismo, com sede em Paris, e desde 2007 é membro correspondente da Academia Galega da Língua Portuguesa. Entre 2017 e 2019, coordenou o Programa de Políticas Linguísticas do Núcleo de Educação para a Integração, NEP, da Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, foi membro do Comitê Executivo do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas da Unesco, atualmente professor da Universidade Federal de Santa Catarina e, desde 2018, é coordenador geral da Cátedra da Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Um grupo que tem sede na UFSC e que envolve 35 universidades em 18 países. Através, então, dessa coordenação, ele representa, então, a sociedade civil em uma iniciativa de gestão e promoção da língua portuguesa na internet. E um grupo atua como membro do grupo de reflexão sobre a diversidade das expressões culturais no ambiente digital da Unesco. Então, é com grande alegria que eu passo a palavra para o professor Gilvan Miller de Oliveira para nos falar um pouquinho, então, sobre o linguismo na geopolítica da internacionalização universitária. Obrigada, professor. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, ok. Então, boa tarde para todas e para todos. É um grande prazer estar aqui nesse seminário sobre internacionalização, trazer um pouco da nossa experiência, que é ligada ao multilinguismo, em função da própria natureza da Cátedra Unesco, que nesse momento eu tenho o prazer de coordenar, como a professora comentou. A nossa cátedra é uma rede de universidades, toda a Cátedra Unesco é uma rede de universidades, então é uma ação de internacionalização que as organizações internacionais oferecem para as universidades. Muitas universidades não aproveitam a internacionalização que as organizações internacionais já fazem e participam dessas iniciativas. No nosso caso, as 35 universidades, que podem ver aqui no mapa, trabalham, publicam, pesquisam, ensinam em 11 línguas diferentes. Professor, só Sim. Não está passando o slide, talvez queres botar no modo apresentação? Ou... Não está passando? Agora não, antes passou. Deixa eu ver. Ele estava agora passando. Sim, só que não está no modo apresentação, não sei se queres... Vamos ver se agora passa. Bom que você me avisou. Está passando? Está no slide do mapa, mas está no modo... não está no modo apresentação. Então não dá para ficar no modo apresentação, porque não passa, né? Tá. Então, como... Tá, então... Tudo bem. Então,
Só 70 línguas, de 8 mil línguas que existem no mundo, são usadas no ensino superior para pesquisa, quer dizer, menos de 1% das línguas do mundo que as universidades usam na sua pesquisa, no seu ensino. Isso mostra bem o grau de concentração das universidades em poucas línguas, mesmo que haja no mundo cerca de 200 línguas oficiais que poderiam ter esse estatuto, portanto, representado nas universidades. O nosso trabalho se refere ao aproveitamento, então, dessas relações horizontais, sul-sul, em países como México, República Dominicana, Colômbia, Chile, Argentina, Brasil, África do Sul, Angola, Nigéria, Burkina Faso, Oeste, Indonésia, Índia, China, Rússia, França, Alemanha, Espanha e Islândia. São os países que fazem parte da cátedra. Sempre relacionando o multilinguismo com algum aspecto do funcionamento da sociedade, seja a internacionalização, seja a mediação intercultural, seja a educação linguística e o ensino de línguas, seja a tradução e acessibilidade, a economia linguística, os direitos linguísticos, as TICs, as questões de fronteira, diáspora, migrações. Então, cada universidade escolhe um desses eixos, ou mais de um, e atua de acordo com essa relação. Esta cátedra é possível porque o multilinguismo é um termo, é um assunto da agenda da Unesco. As cátedras sempre são uma forma das universidades colaborarem com a agenda da Unesco. A Unesco, vocês sabem, é a instituição da ONU para a ciência, a cultura e a educação. Portanto, quase tudo que se tem nessas áreas tem cátedras que acompanham, que auxiliam, que debatem, etc, etc. Hoje são mais de 800 cátedras Unesco no mundo. Uma das ações da Unesco nesse momento é o desenvolvimento do Atlas Unesco das Línguas do Mundo. Nós fomos o ponto focal para o Brasil, estamos inserindo as mais de 250 línguas brasileiras, indígenas, de migração, de sinais, afro-brasileiras, no Atlas Unesco das Línguas, que visa dar visibilidade a esse multilinguismo, que muitas vezes os cidadãos do país não sabem que existe, né? Eu sempre encontro pessoas que não sabem que no Brasil são faladas 250 línguas e se surpreendem quando esse dado é apresentado. Então, esse Atlas que a Unesco coordena vai ajudar os países a dar visibilidade para o seu multilinguismo. Vamos aqui tentar discutir o que seria uma pauta pós-monolíngue para a internacionalização da universidade. Em primeiro lugar, é importante olhar as línguas de um ponto de vista geopolítico. Geopolítica está na moda, geopolítica é um assunto premente, porque nós estamos vivendo uma série de conflitos no mundo que tem esta origem, uma origem geopolítica, digamos assim. E eu fiz aqui uma rede semântica para tornar mais visual o que é geopolítica, para dizer que a origem da geopolítica está no modo como nós podemos nos apropriar de recursos. Recursos para a nossa vida, para a nossa alimentação, né? Os recursos regem o funcionamento das sociedades e dos grupos humanos em geral. Mas esses recursos precisam, para chegarem até nós, precisam de rotas, precisam de caminhos, precisam ser transportados. E ao usarem rotas, eles atravessam territórios, onde as rotas podem ser interrompidas, as rotas podem ser modificadas, os territórios podem, ou seja, tem uma influência muito grande sobre as rotas para que os recursos cheguem até as populações através dos mercados. Do outro lado dessa seta, temos aqui dois termos fundamentais da geopolítica, o termo mercado, isto é, o modo como a população tem acesso a estes bens, a esses recursos. Esses bens podem ser físicos ou simbólicos, não importa. E o próprio conceito de população, né? O conceito fundamental, o conceito da demografia, o conceito das pessoas organizadas num dado território, disponibilizando determinadas rotas para viver de recursos. Ora, mercados e populações se organizam através de línguas. É por isso que línguas também são um fator geopolítico. É por isso que precisamos olhar para as línguas como um fator geopolítico. Quando aprendemos uma língua, estamos
criando uma rota para aceder a determinados territórios, e nesses territórios aceder a recursos. Então, quando estamos aprendendo uma língua, ou essa língua nos leva para algum lugar, ou aprender essa língua não serve para nada. Nós sabemos para onde as nossas línguas nos levam, nós sabemos onde nós queremos chegar através das línguas. E aqui embaixo, o último conceito, o conceito de tecnologia, porque cada nova tecnologia que surge modifica todos os demais conceitos. O que era recurso deixa de ser, novos recursos aparecem, por exemplo, pau-brasil, a madeira pau-brasil, que deu nome ao nosso país, foi um recurso no século XVI e XVII. Hoje não é mais. Desapareceu como recurso, porque novas tecnologias criaram outras formas de tingir as roupas que prescindem do pau-brasil, então o pau-brasil deixou de ser um recurso. Quando estamos falando desse modo, estamos considerando que existe uma disciplina chamada geopolítica, e que foi criada na virada do século XIX para o século XX, muito pensando na geografia em que habitamos. A nossa geografia condiciona muito do que podemos fazer. A geopolítica são os imperativos da nossa posição. O que a nossa posição aqui na América do Sul nos facilita e nos dificulta? Então, a geopolítica clássica é a ideia de que o continente euroasiático, este grande aqui, é o continente central da humanidade, simplesmente porque ele é o maior e onde estão a maior parte da população e a maior parte dos recursos. E, segundo os teóricos clássicos da geopolítica, quem dominar o coração da Eurásia domina a Eurásia. E quem dominar a Eurásia domina o mundo. Domina a ilha América, a ilha África e a ilha Oceania. E que, portanto, aqui o domínio do coração da Eurásia é uma expressão do poder terrestre, do poder telurocrático, mas aqui vão se contrapor os poderes marítimos. No século XIX, a Inglaterra, no século XX, os Estados Unidos, poderes talassocráticos, poderes marítimos, que vão cercar a Eurásia com bases militares, criando aqui a chamada Rimland, as terras periféricas marítimas, que vão evitar a emergência de um poder central na Eurásia. Dada essa equação, as demais equações se arranjam ao redor dessa. E nós estamos justamente passando por um momento em que está em questão o domínio do mundo pelo Ocidente, o chamado mundo unipolar, dominado pelos Estados Unidos, pela OTAN, pelos seus parceiros europeus, em contraposição a uma ordem multipolar, que nesse momento é liderada pela Rússia e pela China, que organizou os BRICS, que organizou o Fórum de Cooperação de Xangai, que organiza a desdolarização do mundo, em direção não só ao mundo pós-ocidental, mas a um mundo multipolar, com outras características de funcionamento e de desenvolvimento. Podemos voltar a isso, mas essa é a ruptura geopolítica que está organizando a internacionalização nesse momento. Nós vamos cada vez mais ter que decidir que internacionalização nós queremos. A política independente ativa do Brasil, a política neutra ativa do Brasil, tende a se esgotar num mundo de grandes polarizações. Portanto, nós aqui estamos falando de modelos de internacionalização, considerando, por exemplo, que existem grandes sistemas universitários do mundo, todos eles ainda bastante monolíngues. O maior sistema universitário do mundo é o da China, com 28 milhões de estudantes. Depois a Índia, com 17 milhões. Depois os Estados Unidos, quase empatado com a Índia. Depois a Rússia com 8 milhões. A Indonésia, com 6 milhões. O Brasil, com 4 milhões e 300. Em sexto lugar no mundo, à frente de Japão, de Alemanha, do México, etc. Mas vejam que o fato de esses países terem tantos estudantes, terem universidades potentes, não faz com que isso tenha reflexos para os outros. Veja o nosso caso aqui. O que nós sabemos sobre a Indonésia? O que nós sabemos do sistema universitário da Indonésia? Quais são as parcerias que nós temos com este quinto maior sistema universitário do mundo? Como é que nós utilizamos o Bahasa Indonésia, que é a língua
deste conjunto de centenas e centenas de universidades para a nossa internacionalização? Praticamente zero, né? Que mostram os caminhos pelas quais essa internacionalização ocorre. Internacionalização não tem apenas a ver com mobilidade, mas eu vou começar com mobilidade simplesmente por uma questão de tradição. É onde as pessoas enxergam a internacionalização normalmente, mas a internacionalização são muitas outras coisas. Então, a mobilidade internacional é um fator da globalização, é um fator de apropriação de recursos dos países periféricos pelos países centrais. Quando o mundo manda estudantes para os Estados Unidos e para a Inglaterra, isso traz um lucro extraordinário para os Estados Unidos e Inglaterra. Esses alunos pagam pelo estudo universitário. Então, há uma concentração de recursos, uma drenagem de recursos da periferia para o centro do sistema, através do modo como a mobilidade está organizada. E só para dar um dado, então, quase 6 milhões de estudantes em 2019 realizaram alguma mobilidade internacional, uma área econômica, 1,3 bilhão de recursos, de bolsas em 2016. Hoje, bastante mais, né? Quem tiver curiosidade pode ver o Atlas da Unesco sobre o fluxo de estudantes de nível terciário. Há um Atlas digital que permite olhar cada país do ponto de vista da sua internacionalização, para onde vão os alunos. No nosso caso, nós vamos bem para poucos países, né? Bem poucos países que recebem alunos brasileiros. Há uma concentração em alguns países, e isso tem a ver também com o limitado recurso linguístico que nós aproveitamos para a nossa internacionalização. Além disso, outro fator fundamental são os migrantes internacionais, os migrantes econômicos, que hoje chegam quase a 300 milhões, 1,5 vezes a população do Brasil vive em outros países, 117 milhões dos quais são refugiados. Então, imaginem, esse fluxo está definitivamente implementando o multilinguismo nas grandes cidades do mundo. Quando nós recebemos refugiados do Afeganistão, estão entrando no Brasil línguas como o Pashtun. Né? Quando recebemos refugiados da Síria, está entrando o árabe, e assim por diante. Isso está contribuindo para um fenômeno imparável, que é o fenômeno do aumento do multilinguismo, do incremento do multilinguismo, também fomentado por mais de 1 bilhão de viagens turísticas internacionais por ano, criando conexões desses migrantes econômicos, desses refugiados, desses turistas, desses estudantes internacionais, em territórios reticulares, como diz Rogério Hesberg, territórios formados por pontos e linhas que se conectam numa teia densa de relações econômicas e políticas. No entanto, ao lado da internacionalização, há outros desafios que atingem as universidades brasileiras, em que as universidades estão fortemente empenhadas para mostrar que a internacionalização ocorre num ambiente em que está se demandando das universidades que elas se abram, fenômenos de abertura das universidades, fenômenos de ampliação do espaço das universidades. A inclusão, trazendo para dentro das universidades setores da sociedade que eram até então excluídos, indígenas, negros, minorias, de modo geral, a inclusão, a interiorização, a universidade saindo das capitais, saindo das grandes cidades, indo para cidades menores, que cada vez mais concentram a maioria da população brasileira, a nacionalização da universidade, para que ela deixe de ser uma universidade regional, como é hoje. A Universidade Federal de Santa Catarina não apenas tem a sede em Santa Catarina, mas ela vê muitas vezes o seu alcance como sendo ligado ao estado de Santa Catarina, quando isso não deveria acontecer, porque nós somos universidades federais, né? Nós somos universidades federais, mas fomos criados num caráter de regionalidade, com vestibulares que privilegiavam apenas os estudantes do estado. E, ao lado disso, a internacionalização. E cada processo desses coloca desafios diferentes para um multilinguismo. Existe um multilinguismo da inclusão, por exemplo, Libras.
e outras línguas de sinais. Existe um multilinguismo da interiorização, um multilinguismo da nacionalização e um multilinguismo da internacionalização. Né? O fato de termos hoje uma maioria negra nas universidades públicas brasileiras pela primeira vez é fruto desse trabalho continuado desde o início dos anos 2000 para a inclusão, para trazer jovens de setores não tradicionais para dentro das universidades e assim atingirmos, em algum momento, o patamar de 33% da população jovem na universidade, que estava projetado para 2029, mas que agora já está projetado para 2037, devido à queda nos repasses de recursos às universidades federais, a sua dificuldade de expansão. Né? Então, adiamos a nossa meta, digamos, de inclusão da população na universidade, só para dar um exemplo de inclusão. Mas nós não precisamos de todas as vagas para os nossos próprios alunos, para os nossos próprios estudantes? Bom, a internacionalização não é apenas número de vagas na mobilidade acadêmica. À medida que nós recebemos alunos estrangeiros, nós também mandamos alunos para o exterior, também abrimos vagas para os nossos alunos no exterior, ainda muito subutilizadas em relação ao potencial dos nossos convênios internacionais. Lembrando que, quando falamos em internacionalização, há graus diferentes de internacionalização, e internacionalização é o grau mais michuruca desse processo. É o primeiro passo desse processo. É quando todo, digamos, desenvolvimento da universidade ou da empresa, ou enfim, aqui pode se tratar de qualquer tipo de organização, não só universidades, mas tudo é feito para o mercado interno, tudo é feito essencialmente doméstico, as nossas universidades, elas trabalham para o mercado doméstico, e alguns produtos podem circular exteriormente, no exterior. Esse é o nível mínimo da chamada internacionalização. Depois, a universidade pode ser multinacional. Ela pode considerar que o trabalho feito no exterior é importante, que há estratégias para fazer isso, que há produtos a serem desenvolvidos principalmente para o mercado externo. Depois, uma universidade pode ser global, pode ter campi em vários países, pode utilizar várias línguas, pode fazer dessa conexão uma mais-valia para a sua produção científica. Ou ela pode ser, finalmente, uma universidade transnacional, em parcerias, funcionando em vários países, com professores de vários países, muitas vezes online. Né? Então, nós estamos falando aqui do primeiro grau da internacionalização. E que tipo de multilinguismo, que tipo de língua nós precisamos para isso. Por isso, existe um conceito, que é o conceito de PLICES, Política e Planejamento Linguístico na Ciência e na Educação Superior, para que a gente possa se perguntar que políticas linguísticas, qual multilinguismo nós precisamos na geopolítica das universidades que nós queremos construir em termos de internacionalidade. São perguntas para PLICES. Que lugar deve ser atribuído às línguas e aos mercados linguísticos no planejamento da política científica e educacional de uma universidade ou de um país? Nós levamos em conta que há 9 países de língua oficial portuguesa no mundo, quando fazemos a nossa política universitária, que eles são mercados que permitem a internacionalização da nossa língua. Nós levamos em consideração que existem 21 países de língua espanhola, que o português e o espanhol são as 2 maiores línguas intercompreensíveis do mundo, que compartilham 82% das palavras em termos de raízes, são as mesmas raízes, cognatas, portanto. Nós levamos isso em consideração. De que forma as línguas são um fator estratégico para as políticas de internacionalização, gerando soluções para problemas locais, mas com validação global. Isto é, em que medida nós conseguimos trabalhar em ambientes internacionais e multilingües. Em que sentido a produção da ciência depende, para sua eficácia, de línguas ou tradições linguísticas em particular, que valeria a pena fomentar. Isso se dá porque a ciência hoje é o motor da produtividade e do crescimento, porque as línguas são fatores de produção na sociedade do conhecimento, a produção é língua-intensiva,
ela demanda a língua para ser produzida, a mercadoria digital, sobretudo, ela demanda línguas, por isso que as Big Techs trabalham centralmente com mecanismos de tradução de máquina, de tradução eletrônica, para poder aceder a estes vários mercados e ter controle desses fatores de produção ligados às línguas. A internacionalização exige multilinguismo, porque é preciso localizar os produtos e, ao mesmo tempo, é preciso deslocalizar a produção para tornar essa produção mais eficiente. E a universidade está no centro disso, né? A Universidade brasileira, a Universidade Pública Brasileira é responsável por 80% da pesquisa científica no Brasil. O Brasil é o 15º país do mundo em produção científica. A Universidade Pública Brasileira está no centro desse processo e, portanto, precisa considerar esses aspectos de PLICES no seu planejamento. Por isso, nós podemos dizer que haveria hoje 3 grandes clusters, ou grandes orientadores para as políticas linguísticas no século XXI. A internacionalização das comunidades linguísticas, como já vimos, a digitalização das línguas, as tecnologias de informação e comunicação, as indústrias das línguas, né, que são extremamente lucrativas e que estão na mão de poucas Big Techs. Os próprios governos têm perdido gradativamente a capacidade de fazer essas políticas linguísticas. As universidades, muitas vezes, não acordaram ainda para esta função, o que implica, número 3, na gestão do multilinguismo. Que gestão do multilinguismo nós fazemos na nossa universidade, por exemplo? Isso tudo dentro de um quadro formulado pelo linguista mexicano-americano Richard Ruiz, no seu famoso texto de 84, que precisa deixar de ver a língua como problema para passar a ver a língua crescentemente como direito, portanto, trazendo as minorias linguísticas para o palco, e, sobretudo, como recursos geopolíticos, geoeconômicos, para a nossa atuação no mundo. Então, é fato que há, neste momento, um incremento histórico do multilinguismo. O crescimento do multilinguismo em todas as direções é incontestável. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas vamos economizar o tempo. E uma tendência aparentemente contraditória desse crescimento do multilinguismo parece ser o incremento do monolinguismo nas publicações científicas, o domínio de publicações English only, né? Que, então, todo mundo quer publicar em inglês, todo mundo pensa que se não publicar em inglês não se internacionaliza. Há uma pressão do modelo de negócio das grandes editoras que dominam os índices de impacto, como o Scopus, como o Web of Science, que são dominados por grandes editoras como Elsevier. Portanto, há um modelo de negócios que nos impinge o monolinguismo em inglês, e há outro modelo de negócio, que é o Open Access, que é o acesso aberto, que permite, então, que o multilinguismo típico das regiões, países, tradições científicas diferentes esteja representado. Semana passada eu dei uma palestra na Fiocruz, no Rio, exatamente sobre multilinguismo e acesso aberto, mostrando que, parcialmente, este monolinguismo do inglês na produção científica decorre do domínio de um modelo de negócio privado que, de novo, centraliza os recursos científicos de países periféricos e faz esses países periféricos trabalhar para os países centrais. Mesmo na internet, isso aqui é o resultado de uma pesquisa de Daniel Pimenta, com quem eu trabalho na área de medição da presença das línguas na internet. Ele mostra, aqui no gráfico em azul, no traço em azul, ele mostra que a presença do inglês, a porcentagem da internet em inglês, continua caindo de maneira sistemática, desde que a internet apareceu nos anos 90, que o inglês se torna menos e menos central na internet. No entanto, o discurso sobre o inglês, o discurso que o inglês domina a internet, não acompanha esta linha descendente.
Então, por um longo período, a imprensa divulgou que o inglês tinha 80% do domínio da internet. Até que um artigo do Daniel Pimenta, publicado pela Unesco, foi muito impactante, chamou a atenção da mídia, que a mídia não podia ficar contando essa mentira. A mídia veio para um patamar próximo à situação real naquela época, mas depois, de novo, estabilizou a lorota que o inglês dominava mais de 50% da internet, quando, na verdade, hoje o inglês tem por volta de 19% da internet. Não porque tenha menos coisas em inglês, mas porque as outras línguas têm um crescimento muito mais rápido que o inglês. Então, o multilinguismo está se tornando muito mais importante na internet. E isso é muito bom, porque um mercado linguístico monolíngue em inglês tem várias consequências negativas. Desabilita a produção científica em canais independentes, evita que os pesquisadores de muitos países pesquisem agendas próprias, isso cria uma imposição de agenda, nós passamos a fazer pesquisa que interessam a outros países, não ao nosso. Implica um controle sobre a produção, implica acesso imediato sobre a nossa produção científica, de modo que eles possam registrar patentes ou integralizar visões mais amplas a partir de pesquisas pontuais que nós desenvolvemos, sem que a gente tenha tempo de desenvolver nossas próprias sínteses. Concentra o lucro em alguns países de língua hegemônica, como, por exemplo, os chamados Five Eyes, são 5 países de língua inglesa que fizeram um grande acordo mundial de espionagem, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália. Então, tem várias consequências que poderiam ser exploradas aqui, quase numa palestra própria sobre a questão da publicação. Então, a despeito do discurso que o inglês é sinônimo de internacionalização, que basta o inglês para se internacionalizar, os próprios ingleses sabem que isso não é verdade. Tanto é que desenvolveram aqui, pediram ao British Council, ao Conselho Britânico, um relatório que ficou muito bem feito, recomendo, está na internet aberto, em PDF, Languages for the Future, the Foreign Languages the United Kingdom Needs to Become a Truly Global Nation. Que línguas estrangeiras o Reino Unido precisa para se tornar um país, uma nação verdadeiramente global? E eles mesmos declaram, a partir de 11 critérios que estão explicitados no relatório, que a primeira língua que eles precisam para ser global é o espanhol. A segunda é o mandarim, a terceira é o francês, a quarta é o árabe, a quinta é o alemão, a 10ª é o português. E lá estão explicitadas as razões pelas quais a Inglaterra e o Reino Unido não conseguem ser global apenas com o inglês. Eles mesmos estão dizendo isso, mas vocês veem o discurso que normalmente perpassa muitas das nossas políticas de internacionalização, o discurso ingênuo de que o inglês é suficiente, que o inglês é o instrumento para a internacionalização. É por isso que nós dizemos que a língua do século XXI é o multilinguismo e os repertórios linguísticos. Então, o inglês foi a língua da globalização no século XX, como os fenômenos linguísticos são fenômenos do que os franceses chamam de longue durée, de longa duração, o inglês continuará desempenhando um papel importante. No entanto, nenhuma língua deve substituir o inglês depois do inglês. Entanto, o que acontecerá depois, muito mais provavelmente, é a existência de um multilinguismo generalizado, baseado na tradução eletrônica e na interação tecnologicamente mediada pela inteligência artificial, ao conceito de repertório linguístico, isto é, que nós utilizemos 3 ou 4 línguas diferentes para a nossa internacionalização, que nós façamos escolhas de repertórios conforme a geopolítica que nós queiramos atingir, né? E isso traz para o multilinguismo uma visão semelhante a esse joguinho aqui que as crianças estão jogando, né? Esse cabo de guerra, em que 2 grupos puxam de lados opostos, em que nós podemos ver, de um lado, o multilinguismo na sua diversidade linguística, com seus milhares de línguas, com seus milhares de modelos comunicativos, e, por outro lado, o fenômeno das línguas francas, aquelas línguas veiculares, aquelas línguas que criam grandes espaços de comunicação,
línguas que, digamos, circunscrevem o multilinguismo, domesticam o multilinguismo, mas elas mesmas no plural, vejam, nós estamos falando de línguas francas, e no centro do processo a tradução. A tradução, o fenômeno da tradução como o fenômeno mais importante do século XXI para as línguas. Considerando que 43% da população do mundo é hoje, pelo menos, bilíngue. Tá? Então, as políticas linguísticas e a tradução no século XX eram duas coisas diferentes. Tradução não fazia parte das políticas linguísticas. Hoje, tradução escorregou para o centro das políticas linguísticas. E por que isso aconteceu? Porque nós deixamos de fazer uma política linguística de uma língua para fazer uma política linguística do multilinguismo. E no multilinguismo, a tradução é absolutamente essencial. Vejam, por exemplo, esse infográfico aqui. Eu vou colocar em tela cheia para ver se a gente consegue ver melhor. Esse infográfico é feito a partir do Index Translationium da Unesco. Ele é uma representação gráfica de todas as traduções, de todos os livros, de todas as línguas para todas as outras línguas, entre 1930 e 2000. A Unesco teve a capacidade de elaborar esse grande mapa das traduções do mundo. O que nós observamos quando olhamos esse infográfico desenvolvido pelo MIT? Vemos, em primeiro lugar, que existe um centro no sistema tradutório mundial. No século XX existia esse centro, muito claramente. Isso aqui é uma imagem do século XX, isso aqui é o que acontecia no século XX. O inglês no centro, cercado por uma grande estela de línguas. Mas o inglês não é a única língua a ter uma estela. Vejam aqui o russo. O russo tem uma enorme estela de línguas ao seu redor, que fazem do russo pivô para se comunicar com outras línguas. Eles só recebem e emitem traduções através do russo. São as línguas do antigo espaço da União Soviética, que a União Soviética preparou para a escrita, que a União Soviética escolarizou a população nessas línguas. Portanto, ela criou para o mundo um conjunto de línguas associadas ao russo. O francês aqui também tem uma pequena estela. O chinês tem uma pequena estela, até o holandês. Mas vejam o papel do português aqui. Ó. O português está aqui. O português não tem estela nenhuma ao seu redor. Por quê? Porque onde o português entrou, ele matou as outras línguas. Onde o português entrou, ele não capacitou as outras línguas e as outras comunidades linguísticas para o letramento. E, portanto, ele perdeu a capacidade de ser referência tradutória para outras comunidades. Ao contrário, o português está aqui, dentro de uma gaiola de ferro entre o espanhol, o francês e o inglês, em que ele recebe muito mais traduções do que manda traduções para fora. E isso aqui permitiria uma série de considerações. Por exemplo, vejam aqui as línguas indianas. As línguas da Índia estão aqui. Ó. Qual é a relação do português com as línguas indianas? O português esteve 400 anos na Índia. Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar na Índia. Os portugueses foram implementadores das gráficas, das editoras na Índia. Mas, em vez de traduzirem as obras indianas de literatura, de técnicas, etc., para as línguas europeias e vice-versa, ficaram preocupados em catequizar os indianos, simplesmente produzindo textos católicos. E, portanto, não se tornaram uma referência tradutória nesse diálogo entre Ásia e Europa, entre Oriente e Ocidente, como poderiam ter sido. Isso é muito interessante, olhar o papel da tradução geopoliticamente e ver o que nós poderíamos ter feito nesse aspecto. Isso implica em reconhecer o valor geoeconômico das línguas, e aqui François Grand é um dos grandes teóricos também do valor econômico do multilinguismo. Foi ele que formulou a ideia de que o multilinguismo traz um benefício crescente até certo ponto, mas também traz um custo crescente. E que existe, portanto, o ponto ideal da diversidade, em que o benefício é máximo e o custo é mínimo, e, a partir desse índice de diversidade crescente, o lucro se torna menor e o custo se torna maior. Então, precisamos escolher um repertório de línguas que nos leve a muitas partes do mundo e fazer essa escolha de acordo com o nosso plano geopolítico. Por quê?
porque novos mercados devem ser incluídos na produção. Cada vez que o Google Tradutor coloca uma língua no Google Tradutor, é mais um mercado que a Google atinge na sua publicidade. Esses instrumentos, por exemplo, a própria universidade precisaria trabalhar com múltiplas línguas todo o tempo para poder atingir esses diversos mercados. E o que nós fizemos no Brasil foi justamente o contrário, né? O Brasil foi um destruidor nato de línguas, foi um destruidor feroz de línguas, e o processo de nacionalização do ensino entre 37 e 45 foi o ponto máximo da nossa história nesse aspecto. Muitos de nós poderiam estar falando alemão, o italiano, o espanhol, outras línguas, e não estamos por causa deste evento. A minha universidade é a única universidade do Brasil que nasceu de um campo de concentração, onde ficaram internados, sobretudo, cidadãos brasileiros de origem alemã, campo de concentração da Trindade, que está aqui nesse belíssimo livro da Marlene de Favre, e, em sua maioria, pessoas que foram punidas. Sim? Desculpe, eu acho que agora não está passando mais os slides, porque agora você falou uma coisa. Isso. Tá, agora sim, então. Agora sim, obrigada. Apresentando aqui o campo de concentração da Trindade, então, onde que deu origem à Universidade Federal de Santa Catarina, né? No entanto, nesse mundo em mutação, a China publica mais artigos científicos que os Estados Unidos. A China tem uma política de publicações em que a China escolhe o que vai ser publicado em inglês, escolhe o que vai ser publicado em chinês e em outras línguas. Portanto, há uma política bem clara que merecia a nossa consideração, porque o Brasil também é um país extremamente importante para a produção da ciência. O Brasil é um pioneiro do regime de Open Access, através da base Cielo e outras bases, né? E nós temos aqui no Brasil, usando o exemplo da minha universidade, uma grande quantidade de alunos estrangeiros que são hispanófonos, que falam espanhol, ou nós temos, então, também alunos lusófonos e francófonos da África, e é muito engraçado que quando a gente recebe os alunos estrangeiros, apresenta em inglês, sendo que a maioria dos alunos estrangeiros não é anglófono e nem fala inglês nas nossas universidades, né? Eu já comentei aqui sobre o português e o espanhol, então, como uma grande oportunidade, especialmente porque o português e o espanhol são das poucas línguas em que a produção científica continua crescendo, enquanto em línguas como o alemão, o italiano, o japonês, a produção é decrescente. E nos caberia, então, fazer, para concluir, 6 perguntas sobre o que eu chamei de metodologia L6 para as nossas universidades. Primeira pergunta: que línguas são faladas na universidade e no seu entorno? Muitas universidades não sabem que línguas os seus alunos e seus professores falam, não tem um estudo sobre isso. É um recurso invisível que a universidade desperdiça por não ter um recenseamento linguístico dos seus alunos e professores. Eu orientei uma tese de doutorado sobre isso, da Júlia Mendes, que fez um levantamento das línguas faladas pelos estudantes estrangeiros na UFSC, que são 400 estudantes estrangeiros, 1% dos nossos estudantes são estrangeiros, que falam 38 línguas diferentes. O que nós fazemos com essas 38 línguas que os alunos falam? Nada. Nem enxergamos essas línguas. Já os professores, por incrível que pareça, falam muito menos línguas que os estudantes estrangeiros. Os professores se limitam a conhecer e declarar no seu látis 8 línguas apenas. O que nós fazemos com as línguas que os professores falam? Também quase nada. Então, que línguas são faladas na universidade? Segunda pergunta: que línguas são usadas na universidade? Falado e usado aqui são coisas diferentes. Em que línguas está o site da universidade? Que línguas a universidade utiliza nos seus projetos de pesquisa? Em que línguas a universidade, enfim, mobiliza para suas atividades fins? 3, que línguas são ensinadas na universidade? Em que contexto? Nós apenas ensinamos aquelas línguas europeias que nós já ensinávamos há 50 anos atrás? Inglês, francês, espanhol, italiano?
e não incluímos nenhuma língua do movimento geopolítico atual, não ensinamos mandarim, não ensinamos indonésio, não ensinamos hindi, não ensinamos coreano, não ensinamos... É assim. Como é que nós podíamos fazer uma política de ensino que considerasse estas realidades? Que línguas são pesquisadas na universidade? Como é que nós orientamos nossos pesquisadores na pesquisa sobre diferentes línguas, com diferentes objetos, diferentes produtos? Que línguas são equipadas na universidade? Hoje, quem domina a equipagem de línguas domina um produto capaz de ser aplicado na inteligência artificial, que depende das línguas, capaz de ser aplicado na presença das línguas na internet, em toda a revolução digital. São os departamentos de informática que equipam línguas. Que maneira nós estabelecemos parcerias entre os informáticos, os departamentos de letras, linguística, ensino de línguas, para essa equipagem das línguas na nossa universidade? E, finalmente, quais estratégias de cooperação ocorrem em que línguas? Nós criamos núcleos de professores que dominam uma determinada língua e responsabilizamos esse núcleo para uma ação concentrada numa determinada região do mundo, num determinado país do mundo. Então, ficam essas perguntas. Nós estamos, nesse momento, dando um curso sobre esse assunto, um curso online, financiado pelo Itamaraty, e que é executado no âmbito do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, de Cabo Verde, um curso que voltado a diplomatas, gestores. Temos, nesse momento, 110 alunos estudando, um curso chamado Geopolítica da Internet Multilingüe, a língua portuguesa no ciberespaço e as suas interfaces, para formar as pessoas dessa perspectiva do multilinguismo e da revolução digital, e para que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre o que fazer nesse caso. Especialmente aqui no caso, internacionalizar em português. Perceber que o português é uma língua de oportunidades para a internacionalização e agir conforme essa percepção. Para concluir, então, como um hub aeroportuário que recebe voos de todo o mundo e os redistribui para tantos destinos, os novos países, geridos por estados pós-nacionais, terão uma cidadania cada vez mais multilingüe e transitória, como já se vê nas grandes cidades do mundo, conectados às suas comunidades linguísticas espalhadas pelo mundo, em territórios reticulares, ou seja, em redes, criando relações, conhecimento e valor por meio das línguas. As identidades nacionais estão em plena reinvenção, de acordo com novas narrativas, de modo que diferentes populações sejam reconhecidas e mantidas no contexto do cosmopolitismo. A formação de novos cidadãos, as redes de pesquisa, a produção e o consumo de conhecimento precisam, portanto, antecipar soluções para estas novas realidades. Um smart multilingualismo, um multilinguismo inteligente, deveria prever a utilização máxima dos recursos linguísticos instalados, isto é, as línguas que as pessoas já falam, para bens da eficiência, da eficácia, da inclusão. Precisaria nos levar a uma circulação máxima entre comunidades linguísticas, aproveitando a interculturalidade como recurso de pesquisa, e uma epistemologia que inclua a diversidade das experiências humanas, o que o Boaventura de Souza Santos chamava de uma ecologia do conhecimento, e não apenas uma subordinação a uma matriz única da epistemologia ocidental. Rumo ao quê? Rumo ao chamado multilinguismo franco, ou seja, uma abordagem que promove o uso de múltiplas línguas de forma aberta e inclusiva, sem dar prioridade a uma língua específica sobre as outras. Num ambiente onde várias línguas coexistem e são utilizadas de maneira equilibrada, reconhecendo e valorizando a diferença linguística e a geopolítica de cada língua. O multilinguismo aparece como atraso, onde as línguas foram interditadas como instrumentos de produção intelectual e simbólica e formulação de estratégias de futuro, como no processo colonial ou neocolonial. O multilinguismo aparece como avanço, onde as línguas foram promovidas a instrumentos de produção intelectual e simbólica e formulação de estratégias para o futuro das sociedades. Então, obrigado. Spasiba. Dhanyavad. Shukran.
E os outros 3 eu não aprendi ainda. O próximo é o persa, esse aqui que eu não aprendi ainda. Esse aqui é o amárico. E aqui eu apresento para vocês as novas línguas dos BRICS, né? A organização BRICS Plus, que nesse momento tem 9 países com essas belas línguas aqui como línguas oficiais. Obrigado. Muito obrigada, professor Gilvan. E eu já tinha mandado minhas perguntas para o professor Gilvan antes, fui esperta, e ele já respondeu algumas aqui. Então, vou deixar aberto para a comunidade que está aqui comigo. Tem perguntas? Professor Gilvan, te passo o microfone. Eu gostei bastante, né, professora? Eu sou professora de inglês aqui na instituição, né? E tô trazendo, a gente está trazendo justamente essa visão, né, de que o monolinguismo no inglês, né, na verdade, pode estar, por um lado, né, nos prejudicando, porque acabamos de deixando, né, de buscar, de apostar em outras interações, outras cooperações com outros polos, né, de ensino. Então, Eu não estou vendo a plateia. Se você ligar a câmera, não sei se é possível. Não, a plateia está ouvindo mesmo. Não sei se tem alguém que... Tu quer ver a plateia? Que antes eu via e agora não vejo mais. Não sei se é um problema talvez o compartilhamento. Não, aqui para nós a câmera está aberta. Tá. Então... Mas veja, essa questão do inglês, né? O inglês, o modo como nós operamos com o inglês é mais problemático que o inglês. A língua não é nunca um problema. O inglês, como língua, não é nunca um problema. Mas veja, por exemplo, que a geopolítica que nós operamos com o inglês desconhece totalmente o fato de que o inglês é a língua da Índia, que há 225 milhões de falantes de inglês na Índia, que o inglês é a língua da África do Sul, que a África do Sul e a Índia estão numa organização internacional com o Brasil chamado IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, que o Brasil poderia ter um grande benefício ensinando português nesses países e recebendo insumos para o aprendizado de inglês desses países, que o inglês é uma das línguas da Nigéria, que vai se tornar em breve o segundo país mais populoso do mundo, vai ultrapassar a China dentro de 60 anos, em termos de população, por incrível que pareça, e a Nigéria está apenas a 5 horas de voo de Salvador. Mas nós nem olhamos para a Nigéria. Então, o inglês também nos permite uma série de outras coisas e de outras geopolíticas que muitas vezes nós não levamos em consideração. A minha fala aqui não é no sentido de combater uma língua, isso seria seria uma coisa sem função nenhuma, sim, mas chamar a atenção para as diferenças geopolíticas que uma língua ou várias línguas podem nos propiciar. Uhum. Sim. Ali tem uma pergunta. Okay. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela palestra. Meu nome é Ângela, eu sou acadêmica aqui na UFSC de Psicologia. A minha pergunta é a seguinte. Eu já sou uma pessoa de quase 60 anos, então eu tive a oportunidade de, em 1975, escolher entre estudar francês, espanhol e inglês em uma escola pública estadual aqui em Porto Alegre. Esse benefício foi cortado naquela época, em 76, a gente só tinha o inglês. Qual a sua percepção da possibilidade disso voltar a existir na educação básica no Brasil? Veja só, você deu um exemplo. Naquela época, o Brasil fez 5 acordos internacionais com os Estados Unidos. Foram os chamados acordos MEC-USAID, que começaram em 69. Foi uma sequência de acordos. Naquela época, inclusive, foi extinta a disciplina de língua portuguesa na escola, não sei se você se lembra, que ela passou a se chamar Comunicação e Expressão, por conta desses acordos com os americanos. E esses acordos implementaram a política do chamado English Only na educação brasileira. E agora, recentemente, nós tivemos o caso da introdução do espanhol de novo, através da lei de 2005, que tornou a oferta do espanhol obrigatória. E quando Temer assumiu a presidência da República, uma das primeiras coisas que Temer fez foi fechar o sistema de escolas interculturais bilíngues de fronteira do Brasil com os países vizinhos, português e espanhol, e tirar o espanhol da rede
de ensino, desabilitar a lei do espanhol. Agora houve uma tentativa de reimplantar o espanhol, houve um movimento contrário, a embaixada da Alemanha e da França fizeram lobbies na Câmara de Deputados contra o espanhol, né? E o ex-ministro da Educação do Temer saiu à imprensa vociferando contra o espanhol, porque existe uma geopolítica para impedir o espanhol na escola brasileira, porque o espanhol é a cara da integração sul-americana, da integração latino-americana, uma integração em duas grandes línguas, o português e o espanhol, e a manutenção do English only é a manutenção da ideia de que o Brasil não deve se integrar com os vizinhos, deve ficar sempre olhando apenas para os Estados Unidos. É uma política forte dos Estados Unidos, a de não permitir que o Brasil fale espanhol e possa, assim, liderar a América do Sul em termos econômicos, científicos, tecnológicos. Então, você vê isso que você diz, como isso não é uma decisão apenas tomada assim, vamos colocar o espanhol, vamos colocar o francês, mas que há uma série de oposições organizadas contra isso, ainda que os estados tenham espaço. Vejam que quando o espanhol foi tirado pelo governo federal, vários estados, como o próprio Rio Grande do Sul, reagiram contrariamente a isso. Tiveram a oportunidade, num sistema federado, de ainda fazer uma política de manutenção do espanhol e até de reintrodução de algumas línguas com alcance regional. O alemão se justifica como uma língua a ser ensinada em municípios que têm amplas maiorias falantes de alemão, ou pelo menos minorias importantes. O francês se justifica, eventualmente, com bastante força na fronteira com a Guiana, no Amapá. De fato, o Amapá tem uma política para isso. Agora, o espanhol tem uma função muito mais generalizada, como a grande língua que possibilitaria uma relação diferente da América do Sul. Então, o Brasil não ficaria só nessa situação subordinada, mas o Brasil passaria também a ser uma liderança na América do Sul, através do espanhol, através da nossa apropriação do espanhol, digamos assim. Só para dar um exemplo, continuando o pensamento que você levantou. Mais perguntas? Me achei interessante a questão, né, do futuro, né, o multilinguismo, né? Não se tem uma outra, de repente, língua franca que seria substituir o inglês, mas a questão da ideia do multilinguismo, então, né, das ferramentas. Porque veja o seguinte, o monolinguismo em inglês é fruto de um mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos, que é o mundo que nasce depois da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos são tão fortes que eles produzem instituições unipolares, que são comandadas pelos Estados Unidos, como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial, como o sistema SWIFT, interbancário, né? Todos sistemas que colocam os Estados Unidos como um hegemon, que é uma linguagem da geopolítica, e o dólar como a grande moeda de reserva, que foi, digamos assim, se tornou uma arma na mão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem fazer sanções contra outros países usando o dólar, tirar os países do sistema bancário, deixar o país sem fazer comércio. Esse é o mundo unipolar de Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial. E é esse mundo que implementa o inglês como língua de relações internacionais, o modelo de uma língua, a língua do hegemon. Quando nós olhamos agora para o que está acontecendo em termos de proposta, quem vai substituir os Estados Unidos no momento em que os Estados Unidos estão cada vez mais perdendo essa hegemonia, por vários indicativos que, se vocês acompanham a imprensa, não a imprensa hegemônica, talvez, mas uma imprensa mais diversificada, vocês sabem, o mundo que se sucede a isso não é uma potência dominando no lugar dos Estados Unidos. A China, por exemplo, a China não se coloca, nem pode se colocar, não tem como ela se colocar como um substituto dos Estados Unidos, para fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fazem. Não. A China faz parte de uma proposta
de construção de uma ordem mundial chamada multipolar, né? Em que não vai predominar uma moeda única, mas uma cesta de moedas, e da mesma maneira não vai predominar uma língua única, mas uma cesta de línguas, e nesse sentido é que a tradução e a tecnologia é tão importantes, que podem então ser traduzidas entre si, que podem ter um alcance horizontal entre si, podem gerar as pessoas a se localizarem em repertórios linguísticos. Esse é o movimento que os analistas de geopolítica estão identificando nesse momento, e, portanto, essa proposta de que o multilinguismo e a tradução eletrônica serão a língua franca, o que será um multilinguismo franco, espelha essas relações que estão sendo construídas no mundo do conflito entre o velho e o novo, entre a ordem que está nos deixando e uma nova ordem que está emergindo, mas que só deve estar implementada como nova ordem daqui uns 30 anos. Não são coisas rápidas que estão acontecendo. Sim, né? sim. Isso pode acontecer no curto prazo. Isso é um processo que nós vemos acontecendo diariamente, mas num ritmo em que isso ainda, talvez, a minha geração não chegue a ver a nova ordem implantada, mas vocês que são mais jovens certamente verão. Aqui temos uma pergunta. Um pouquinho. Boa tarde, eu agradeço pela fala e fiquei pensando nesse último gancho que tu fez, falando sobre exatamente essa formação de uma nova geração de pesquisadores. E considerando a questão do multilinguismo, e eu percebo hoje que, por exemplo, a oferta de cursos de idiomas feito pela Andifes às universidades públicas acaba sendo muitas vezes um incentivo de perseguir outras alternativas, como francês, espanhol, japonês, ainda dentro do contexto da graduação. E a minha pergunta seria, como que, atualmente, estudantes que estão na graduação e pensando em seguir numa carreira acadêmica, conseguem planejar, vamos dizer assim, essa carteira de línguas para se dedicar durante esse contexto, seja da graduação quanto da pós-graduação, porque eu imagino que isso varie a depender do tipo de área de pesquisa que esses estudantes estejam perseguindo, mas como tu trouxe, existem movimentos maiores que já vêm acontecendo e que, portanto, também poderiam orientar um pouco essa decisão. Então, a minha pergunta vai no encontro de alguns princípios ou parâmetros assim a serem pensados neste momento de identificar quais melhores línguas para investir, considerando esse futuro, que é o multilinguismo. E eu acho que seria isso. Muito obrigado. Bom, eu tenho tido algumas experiências interessantes com estudantes de graduação. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: nós temos um repertório bastante clássico e básico no Brasil: português, inglês e espanhol. Então, em primeiro lugar, nenhum estudante deveria sair da faculdade sem saber inglês, espanhol e português, né? Quer dizer, precisa valorizar muito mais o espanhol do que nós valorizamos como língua de trabalho. Em segundo lugar, eu recomendaria a cada estudante escolher uma língua não tradicional dentro das indicações dos grandes sistemas econômicos mundiais, os países que vão fazer a diferença na economia nas próximas décadas. Então, tem uma experiência interessante. Aqui na UFSC, um estudante decidiu aprender Bahasa Indonésia. Ele aprendeu online Bahasa Indonésia, uma língua falada por 300 milhões de pessoas, é uma língua mais falada que o português. E aprendeu online em Universidade da Indonésia. Criou um grupo de trabalho de estudantes que trabalham com literatura da Indonésia, com texto científico da Indonésia, construíram a sua própria comunidade brasileira ligada à Indonésia, e agora terminou a graduação e vai fazer o mestrado em Malang, na ilha de Java, uma das universidades com que a nossa cátedra tem convênio. Então, um estudante que percebeu nichos de mercado, percebeu que não tem pessoas que sabem aquela língua no Brasil, ele vai ter o queijo e a faca na mão de um grande país que vai entrar nos BRICS, porque já se tornou agora observador, etc. Segundo caso, uma estudante
de mestrado, eu consegui para ela que ela passasse a dar aulas online de português como língua estrangeira em Moscou. A partir desta experiência, a estudante conheceu a Rússia, a estudante entrou, que tinha uma área de pesquisa diferente, entrou no núcleo de estudos russos da universidade, está aprendendo fortemente russo, agora já conseguiu outros trabalhos como professora de português língua estrangeira no espaço do russo, e vai embora também numa relação de trabalho que pouca gente no Brasil desenvolve. Terceiro caso, uma aluna do nosso grupo também, mestrado, essa aluna trabalha com português como língua estrangeira, acabou trabalhando como português como língua de acolhimento de imigrantes sírios. E a partir dessa experiência, começou a aprender árabe. E aprendendo árabe, isso a levou a diferentes oportunidades e geografias num país em que quase ninguém investe em aprender árabe, língua oficial de 21 países, falado também por 300 milhões de pessoas. Então, recentemente, ela foi indicada para assessorar o Centro Cultural Brasileiro em Beirute, no ensino de português para árabes. Então, as oportunidades que aparecem quando você pega uma língua dessas é muito relevante. Então, eu diria, para quem é jovem e está na graduação, aposte em 2 movimentos. O primeiro, o repertório acadêmico que não deveria faltar: inglês, português, espanhol. Em segundo lugar, opte por uma via de escape do básico. Não fique no básico. Escolha um lugar do mundo que usa outra língua. Agora são 9 línguas, são 7 línguas oficiais nos BRICS. Né? Ali estão línguas como o persa, estão línguas como o árabe, estão línguas como o amárico, falado na Etiópia, o turco, que é uma língua falada por também quase 130 milhões de pessoas, etc, etc, etc. Então, pensando em termos de repertório, eu acho que quem é jovem tem uma grande oportunidade hoje de cursos online, tem uma grande diversidade de oportunidades de aprender língua que a minha geração absolutamente não teve. Muito obrigada, professor. Tem mais uma pergunta só para a gente finalizar. Professora Ana Guarini, por favor. Obrigada, professor, pelos comentários. Me trouxe muito a lembrança da semana passada que eu terminei de ler um livro que a gente lê em 2 dias, que é o Latim em Pó, do Caetano Galindo, que fala muito sobre poder, democracia, toda a história da língua portuguesa, principalmente a língua portuguesa brasileira, falada aqui no Brasil, que tem muito mais falantes do que o português de Portugal. E é algo que tem se comentado muito, né? Um tempo atrás falava-se muito em o pessoal estudar, mandar os filhos estudarem mandarim, chinês, por ser a língua do século XXI. Mas se a gente pensar em número de países falantes de um idioma, certamente o espanhol, quer dizer, não vou dizer certamente porque eu não sou uma linguista, não posso falar com tanta propriedade assim, mas o espanhol acho que é uma das línguas mais faladas por o maior número de países, inclusive Estados Unidos, que a gente tem vários estados em que grande parte da população daquele estado fala mais espanhol do que inglês. E certamente esse domínio global, né, do inglês como uma forma também de poder, né? Acho que é lá no professor. Ah, tá. Como também uma forma de domínio e de poder, acho que é algo que a gente tem que pensar bastante, considerando assim a nossa universidade, né, que é voltada para a área da saúde, e tem várias posições da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que eles exigem que saiba inglês fluente e uma certa fluência no francês também, que é a língua oficial da Organização Mundial da Saúde, e uma das principais da ONU. A ONU oficialmente é a árabe, que também fala-se muito, né, em quantas pessoas e quantos países falam árabe, né? Assim como o castelhano, o espanhol, muitos falam árabe. Então, o russo, o árabe, o francês, o inglês e o espanhol. Então, indo muito relacionado com a pergunta, né, feita agora anteriormente, no que
orientar os alunos, né, a buscarem estudar de línguas fora o português, o espanhol e o inglês, sendo da área da saúde, porque também mais cedo comentaram, porque o inglês é a língua das ciências, ou depende das ciências, porque ciências humanas tem muito francês, alguma coisa do italiano, né? Outras áreas, até das biológicas, tem muito peso alemão também, muitas publicações em alemão. Então, se fosse assim pensar entre árabe ou francês ou o próprio mandarim, né, dentro da área da saúde, não sei se terias alguma sugestão. Sem esquecer que quando nós falamos de multilinguismo, nós não estamos falando apenas de línguas estrangeiras, né? Nós estamos falando também de línguas brasileiras, né? Nós temos muitas comunidades falantes de línguas aqui que são precariamente atendidas pelo setor de saúde, porque os profissionais de saúde não sabem as línguas das populações que atendem, né? Eu tenho um doutorando Guarani que trabalha justamente com isso, preparando materiais em Guarani para capacitar médicos e enfermeiros não indígenas que trabalham com Guarani e que não entendem a língua, né? Pegam pessoas pacientes monolíngues em Guarani. Então, há todo um trabalho a ser feito também com o multilinguismo brasileiro, para quem está no setor de saúde, para bem atender, cumprir suas atribuições no setor, né? Desenvolver insumos, desenvolver conhecimento dessas línguas, fazer divulgação científica de saúde, para que essas populações possam gozar de boa saúde, ter um atendimento digno, conhecer os modelos epistemológicos da saúde, que não são ocidentais só. Então, especialmente a área da saúde é muito rica para essa percepção mais fina das línguas de imigração que estão aqui, a língua dos haitianos, a língua dos venezuelanos, a língua dos sírios, e dentro de um contexto em que a migração internacional é cada vez mais expressiva. Acho que o único país que tem o Guarani como oficial é o Paraguai, né? Não, o Brasil, o Paraguai, a Bolívia e a Argentina. Sim, mas assim, ensinado nas escolas aqui no Brasil. No Brasil, o Guarani é oficial em um município de Itacuru, no Mato Grosso, porque o Brasil é um país que tem 79 municípios com 47 línguas oficiais. O Brasil é o único país do mundo que desenvolveu uma política de línguas oficiais. Na Bolívia, o Guarani tiriguano é oficial ao lado do Quechua, do Aymara e do espanhol. Na Argentina, o Guarani é língua oficial da província de Corrientes. E no Paraguai é língua oficial ao lado do espanhol desde a Constituição de 1992. Então, o Guarani é uma língua internacional, falada oficial em 4 países e falada por 6 milhões de pessoas, por exemplo. Obrigada. 3 Porto Alegre. Obrigada. Eu sei que o professor tem aula agora, né? Então aula não vou agora. mais tomar o seu tempo, mas teria ainda, com certeza, outras coisas para a gente conversar. Agradeço muito, professor, a disponibilidade de conversar conosco sobre essa temática tão relevante e já deixo, assim, né, um pré-convite para voltares a falar com a gente em outros momentos, a gente poder continuar essa conversa, né? Foi bem importante. Muito obrigada. Grande abraço, então. Muito obrigado.